E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando o programa Ressoar. Sejam todos muito bem-vindos e hoje você não pode perder. Dá só uma olhada o que vem por aí. Os transtornos mentais são um novo mal do século e pensando nisso, a nossa produção preparou uma matéria especial para te alertar e você vai ver também. Um giro de notícia boa, bora falar do impacto da leitura no desenvolvimento humano. No Conexão Social, o empresário serial e mentor de negócios, Rafael Matos, fala de superação, empreendedorismo e inovação. Então tá boa demais essa entrevista, vai servir de inspiração para você também, viu? E no Descomplica Ressoar, a psicóloga Anne Krumfli vai falar sobre burnout. Então fica aí porque o programa Ressoar acabou de começar. Bora lá? Os transtornos mentais têm se tornado uma preocupação crescente na sociedade contemporânea, principalmente devido ao aumento da conscientização sobre a saúde mental. E nos dias atuais, uma série de fatores podem interferir. E você vai entender tudo sobre essa preocupação e o que podemos fazer com a matéria exclusiva que a produção do programa preparou só para você. Dá só uma olhada. Nos últimos anos, a sociedade tem se deparado com uma crescente preocupação em relação aos transtornos mentais, especialmente entre os mais jovens. A chamada geração ansiosa é um reflexo de um mundo em constante transformação, onde o ritmo acelerado da vida, as pressões sociais e o consumo de informações em excesso têm impactado diretamente o bem-estar psicológico de muitos. A ansiedade, depressão e o estresse tornaram-se questões cada vez mais frequentes, afetando a qualidade de vida e a saúde mental de uma grande parcela da população jovem, que se vê sobrecarregada com expectativas e desafios. Esses transtornos fazem parte de uma estatística alarmante. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 10 a 20% dos adolescentes têm problemas mentais em todo o mundo. Entre as principais doenças estão ansiedade, depressão, déficit de atenção e hiperatividade e transtornos alimentares como bulimia e anorexia. Raquel desenvolveu depressão e passou a machucar o próprio corpo. Comia, vomitava. E depois eu cheguei até me mutilar. Doía naquele momento e aquela dor era como se fosse mais forte a dor que estava aqui dentro. Quantas vezes você se automutilou? Umas 3 vezes. Com que idade? Com 11 anos. Com 11 anos. Sua mãe não percebeu? Não. De acordo com um estudo feito na Universidade Americana Johns Hopkins, as taxas de depressão estão crescendo entre os adolescentes, particularmente entre as meninas. O aumento foi de 37% na década encerrada em 2014. Entre as possíveis causas, o bullying digital pode ter aumentado mais para as meninas. Estudos mostram que elas usam telefones celulares com mais frequência e intensidade que os meninos. E o uso problemático do telefone celular entre os jovens tem ligação com um estado de espírito deprimido. Eu acredito que os relacionamentos familiares têm peso preponderante nesse quadro de adoecimento de crianças e adolescentes. Os pais querem acertar, eles querem o bem de seus filhos, das suas filhas, mas muitas vezes querem o bem no futuro e não no presente. Quer dizer, querem preparar o futuro e muitas vezes se ausentam muito de casa. Existem várias causas possíveis para explicar o aumento dos problemas de saúde mental entre os jovens. Entre elas estão os pais, cada vez menos disponíveis, uso de celular sem supervisão, menos cuidados com o sono e a alimentação, e além disso, ainda existe a dificuldade dos adultos em estabelecer limites e regras. As telas digitais não são uma brincadeira. O que a gente entende é que elas viraram hoje, na verdade, uma grande babá eletrônica. Os pais, na medida que chegam em casa e que, obviamente, legitimados aí pelas jornadas duplas que tem que fazer no trabalho, em casa, eles entregam o telefone celular como uma forma de aquietar as crianças. O que a gente observa muito, por exemplo, são em restaurantes, em locais onde deveríamos ter essa interação parental, na verdade ela foi substituída pela tela. E isso é muito ruim. Para prevenir,
É essencial que as crianças e adolescentes tenham mais experiências no mundo real. Isso inclui limitar o tempo de tela e incentivar atividades físicas, brincadeiras ao ar livre e interação social. Bicicleta, parque, correr, brincar. Procuro jogos de tabuleiro, memória, essas coisas, brincadeiras de escrever, pintar, desenhar. E aí a gente vai se virando com o que tem, né? Como pode. Apesar do aumento dos transtornos mentais entre crianças e adolescentes, existem formas de lidar com esses desafios de maneira positiva. Incentivar a prática de atividades físicas, promover um sono regular e saudável, além de limitar o uso excessivo de tecnologia, são atitudes importantes para reduzir a ansiedade e fortalecer o equilíbrio emocional. Criar um ambiente familiar acolhedor e estabelecer regras claras também contribui para o bem-estar mental. É fundamental que, desde cedo, os jovens aprendam a importância de cuidar da mente e que busquem apoio quando necessário, para garantir um desenvolvimento emocional mais saudável e equilibrado. Minha gente, vamos nos cuidar, prestar atenção aos sinais e pedir ajuda. E agora você vai ver uma edição muito especial do Giro de Notícias. Bora falar sobre o impacto da leitura no desenvolvimento humano, hein? A leitura desde a infância traz diversos benefícios para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Ao praticar a leitura, elas melhoram a memória, a concentração, o raciocínio e a linguagem oral, além de estimular a criatividade. Esse hábito também amplia a compreensão do mundo e auxilia na formação de uma identidade e memória, essenciais para a construção de suas experiências e emoções. A leitura desempenha um papel crucial no desenvolvimento global da criança, impactando diretamente sua linguagem, memória e escrita. Ao se envolver com diferentes histórias, a criança amplia seu vocabulário, melhora a compreensão verbal e desenvolve habilidades cognitivas, como concentração e raciocínio lógico. Essa prática estimula o pensamento crítico e a reflexão, criando um processo ativo de construção do conhecimento. Além disso, a leitura contribui para o aprimoramento da escrita, pois, ao absorver a estrutura das narrativas, a criança internaliza formas de organização textual, vocabulário e estilos de comunicação, influenciando sua capacidade de se expressar por escrito. A memória também se beneficia, já que as crianças exercitam a lembrança de detalhes das histórias e personagens, melhorando a retenção de informações e a capacidade de organizar e recordar eventos. Dessa forma, a leitura não apenas prepara a criança para dominar a escrita, mas também cria uma base sólida para seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, favorecendo a aprendizagem contínua e a comunicação eficaz ao longo da vida. O incentivo à leitura, por sua vez, não é tarefa exclusiva da escola. Deve ser também uma responsabilidade da família. A escola tem o papel de instigar a curiosidade e o raciocínio, oferecendo livros que despertem um interesse investigativo, enquanto a família contribui com uma leitura mais afetiva, que aproxima os membros e favorece a troca de experiências. Mesmo sem um grande repertório literário, os pais podem desempenhar um papel crucial ao criar um ambiente que valoriza o hábito de ler e compartilha suas próprias lembranças de livros e histórias. Realmente não podemos deixar o hábito da leitura para trás. Vamos continuar nos desenvolvendo, é importantíssimo. Agora a gente faz uma pausa que é bem rápida, mas fica aqui com a gente porque na volta tem Conexão Social. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança
Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. Já estamos de volta com o programa Ressoar e agora você confere mais um Conexão Social. Hoje a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, bate um papo sobre empreendedorismo e inovação com Rafael Matos, que é empresário, serial e mentor de negócios. Então bora lá acompanhar essa conversa que é bem legal? Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, o espaço que conecta você a histórias inspiradoras e recebe grandes nomes do empreendedorismo, liderança e do desenvolvimento pessoal. Nossa missão aqui é trazer experiências reais e lições práticas que impactam a sua vida. E hoje vamos falar de superação, empreendedorismo e inovação. Temos a honra de receber um convidado muito especial. Ele é um empresário sírio que começou sua jornada como um jovem tímido e introspectivo. Enfrentou nãos em momentos cruciais, inclusive o não do próprio pai e também em rede nacional, mas transformou essas dificuldades em combustível para se tornar um dos maiores especialistas em liderança e cultura corporativa aqui no Brasil. Com mais de 8 empresas de sucesso e mais de 200 milhões de reais faturados, ele já ajudou mais de 2 mil negócios a prosperarem. Eu estou falando de Rafael Matos, mestre em ciência, administração de empresas, com ênfase em marketing e empreendedorismo e criador também do reality Negócios em Choque. Eu quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Rafael. Que honra te receber e que currículo, parabéns! A honra é minha, Eunice. Muito obrigado pela apresentação, pela introdução. Vai ser incrível o nosso papo hoje. Vamos compartilhar, acho que muita informação, conhecimento, né? Através de muita história e muita bagagem para quem está aí em casa e quer empreender, quer mudar de vida, quer se inspirar através de histórias inspiradoras. Sim, a gente fica muito feliz quando conhece pessoas como você que têm feito uma diferença absurda, né? No mundo do empreendedorismo, trazendo... Eu vou dizer, e você compartilha suas experiências e as experiências que você aprende lá fora. Total. Porque com certeza você viaja muito, você traz modelos de negócio de fora. E quando a gente fala de inovação, de transformação no empreendedorismo, é tudo que a gente precisa aqui no Brasil, né? Não é à toa que você está com tanto sucesso, mais de 8 empresas, com esse faturamento e ajudando tantas pessoas. Só que você não começou assim, né? Tudo tem um início, Sim. Não é porque hoje você faz toda essa diferença que você já iniciou assim. E eu queria começar então te pedindo para contar um pouquinho da sua jornada, né? Como é que iniciou tudo isso e essa paixão pelo empreendedorismo? Aí eu digo que eu vivo, respiro, sonho com empreendedorismo todos os dias, assim. Eu sou um cara empreendedor nato. Minha cabeça todos os dias são milhares de ideias o tempo inteiro, só olhando para oportunidades, ideias de negócio, problemas que eu quero resolver. E o empreendedor, ele é isso, né? São pessoas que querem resolver problemas, se dispõem a resolver problemas, têm muita coragem, né? Para realmente trazer toda aquela ideia ali, botar na prática e fazer acontecer em ambientes tão adversos, né? Como temos aqui, inclusive, no nosso país. Mas é um país muito próspero, é uma coragem que traz muito resultado, que traz impacto real. Não estou falando só do financeiro, muito pelo contrário, eu acho que os países eles são movidos, a economia ela é movida pelos empreendedores, então a gente tem que sim fomentar o empreendedorismo. E eu tive essa referência desde a infância, né, dentro de casa. Eu tive a honra de ter o meu pai e meu avô como empreendedores. Meu pai me teve muito jovem, com 18 anos de idade. Naquela época, o meu avô já estava empreendendo no negócio de camarão. Então, já era uma família empreendedora? Já era. Pelo meu avô se formou em engenharia no Rio de Janeiro, foi para o Nordeste, abriu uma empresa de consultoria nessa área de engenharia. E aí ele começou do nada a querer
produzir camarão. Ele estudou o mercado de camarão e fez, cara, acho que aqui no Brasil dá pra gente produzir um camarão aqui no Nordeste e vender para o Brasil todo. Foi o que ele começou a fazer. Então ele montou uma fazenda de camarão, né, começou a fazer o cultivo de camarão que chama aquicultura lá no Nordeste. E aí, meu pai, com 18 anos de idade, quando me teve, né, a princípio ele só estudava, surfava, adorava aproveitar a vida. Aí conheceu a minha mãe, teve que assumir uma responsabilidade muito grande quando eu nasci. E ele começou a trabalhar com o negócio do meu pai. Então meu avô chamou meu pai para trabalhar e ele começou a trabalhar naquele momento com camarão. Passaram-se alguns anos, o negócio foi se desenvolvendo. Eu adoro ver as histórias de empreendedorismo de grandes marcas, porque a gente percebe que as marcas elas vão se tornando coisas diferentes, negócios diferentes ao longo do tempo, né? Elas vão se reinventando. Os negócios eles tendem a se reinventar de acordo com a visão do empreendedor que está por trás, com a mudança dos comportamentos de consumo, da economia. Então lá atrás o negócio era só produzir camarão e vender camarão para o mercado, para exportação e tal. Meu pai teve a grande ideia de montar um restaurante. E ele montou um restaurante lá no Nordeste, a princípio pequenininho, montou no shopping, deu super certo e começou a estudar sobre franquia. Naquela época, eu tô falando de 20, 30 anos atrás, tá? Sim. Se falava muito pouco de franquia aqui no Brasil. Vocês terem noção, o mercado de franquia, que hoje existe uma grande associação que cuida, que é a ABF, tem apenas 32 anos. Então é um mercado que é muito jovem, muito incipiente. Sim. Então lá atrás, meu pai foi um dos precursores a criar um modelo de fast food de camarão e franquear e crescer. E naquela época eu tinha 10, 12 anos de idade, já vendo o negócio da família crescer, e eu fui me familiarizando muito com esse termo, né? Franquia, royalties, crescimento de negócios, escala. E eu vi meu pai montando loja no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil todo, cresceu, chegou a ter 80 unidades. E eu, muito jovem, curioso, comecei a observar e acompanhar. Eu lembro que com 15 anos de idade eu fui para a feira de franquia que acontece aqui em São Paulo, que é a maior do mundo, né? A maior feira de franquia do mundo acontece aqui em São Paulo. E aí eu achei aquilo incrível, era um formigueiro de gente querendo investir em franquias, uma forma de empreender com menos risco. Você une o útil ao agradável, né? Você une um empreendedor que criou uma marca, que tem um know-how, que tem um conhecimento associado, que empresta a marca, entrega o know-how para o empreendedor que tem uma grana, mas não quer arriscar do zero, quer empreender, mas não quer correr tantos riscos. Empreender é correr risco. É, né? Correr risco. É correr risco. Tem que, a gente sempre fala que tem que ter estômago, né? Tem que ter. E tem estatísticas que dizem, né, cara, 66%, o Sebrae diz 66% dos negócios no Brasil fecham em 3 anos, né, a média. Sim. Porque falta muitas vezes planejamento para esse empreendedor. O empreendedor que inicia muitas vezes pela necessidade de botar dinheiro no bolso, né, sustentar a casa, ou por oportunidade, não tem a vocação de empreender. E nessa vocação de empreender, nessa falta de vocação, a gente se perde no meio do caminho. E esse foi um dos principais das principais vantagens que eu enxergo que eu tive na minha trajetória empreendedora. Porque vendo meu pai e minha família empreender, e naturalmente sendo uma sucessão, né, sendo um herdeiro do negócio da família, acabei não sendo. Meu pai disse não para mim quando eu fui para os Estados Unidos, me formei, passei 4 anos fora. Quando eu voltei formado em administração nos Estados Unidos, o negócio da família crescendo. E eu, e aí, pai, será que tem aí um emprego para mim? Ele falou, não, aqui não vai ter. Vai para fora, vai para o mercado, vai aprender com grandes empresas. Então esse foi o primeiro não que você recebeu, você achou que ele ia te dar inclusive um cargo de diretor, óbvio, Nossa, né? Com certeza, com certeza. Eu já consegui, já visualizava, voltei dos Estados Unidos, já voltei uma posição ali executiva, mas nada. Sou filho do dono, né? O filho do dono. O meu avô, ele é um dos caras mais humildes, é um dos caras mais sérios, profissionais que eu já vi na minha vida. E meu avô teve que demitir meu pai 3 vezes do negócio da família. Meu pai começou como office boy. Então esse é o primeiro aprendizado que a gente tem aqui nessa tarde. Eu ouvi um sábio dizer, nunca contrate quem você não tem coragem de mandar embora. É isso aí. E às vezes a gente, né, segura algumas coisas que na verdade não está sendo bom para a pessoa, né? Sim. Mas vamos continuar. Sim. Então eu acho que quando eu voltei dos Estados Unidos, meu pai deve ter, obviamente, aprendido muito com meu avô e deve ter visto essa relação, a relação onde ele foi, primeiro emprego do meu pai foi no negócio da família e o último emprego do meu pai é o negócio que ele tem até hoje.
Então ele também sentiu a necessidade, também até dele, né, de buscar essas referências de fora. Né? Pra gente empreender e ser esse empreendedor completo, cara, quanto mais repertório a gente tiver, melhor. Né? Quanto mais a gente ver novas realidades, melhor. Então ele percebeu, ele falou, cara, Rafa, não. Mas é um não, tipo assim, é um não para o melhor futuro para você, o melhor caminho para você. Eventualmente, se você vier para a empresa, vai ser ótimo, porque você vai aprender sem o vício, você vai aprender com outras empresas, então vai entrar num programa de multinacional, vai aprender como as empresas funcionam, e eu virei funcionário contratado de uma grande empresa multinacional. Trabalhei com auditoria, que eu odiava na faculdade, mas eu já, nessa época, estava intraempreendendo. Eu costumo dizer que empreender não é só você montar um negócio. Você pode empreender na sua carreira, você pode empreender no seu relacionamento, você pode empreender com a sua família, você pode, cara, empreender... No CNPJ de outro? Sim, no CNPJ de outro. Empreender é você se colocar numa situação de protagonista. É só colocar na situação onde você não é vítima, você não é refém, você não é secundário, você não é coadjuvante, você é protagonista e você quem dita as suas regras e você quem corre atrás do teu caminho. Afinal de contas, se você não tem um sonho para você, quem é que vai sonhar por ti? Então eu comecei a intraempreender nesse negócio, empreendendo na minha carreira. Eu era muito curioso, tudo que eu fazia fazia com vontade de fazer e aprender por quê. Eu olhava para o lado, via os colegas reclamando do salário, reclamando do emprego, reclamando da carga de trabalho. Eu, cara, que oportunidade eu estou tendo aqui de aprender como uma grande empresa funciona, porque se em algum momento eu começar a empreender, agora eu sei o que é. Empreender numa empresa que fatura 500 milhões, 1 bilhão, e era exatamente esse tipo de empresa que eu estava auditando. E aí, Eunice, foram 3 anos, assim, de muita experiência e vocação intraempreendendo para eu sair de lá sabendo exatamente o que fazer quando eu começasse a empreender. Teve uma base muito boa, né? Tive uma base muito boa. E aí eu me joguei. Quando eu me joguei, eu já estava com coragem, já estava com vocação, já estava entendendo como o mercado funcionava, já tinha essas vivências no exterior. E aí eu comecei a empreender com um modelo de negócio que era muito inovador na época. Era um modelo de fazer propaganda no saquinho de pão. Então eu transformei aquele saquinho de pão que vai nas padarias do Brasil, né? Padaria é um tipo de mercado que dominou o Brasil, né? O Brasil tem a cultura de comer pão. Sim. Né? Todos os dias. Todos os dias. Todos e é de fácil acesso. Exatamente. E aí eu fiz, cara, por que a gente não transforma esse saquinho aqui num veículo de mídia? Quantos negócios não são movidos ou são movidos pelo modelo de negócio de vender publicidade? Você vê redes de televisão, né? O modelo de negócio, qual é a fonte de receita? Publicidade, mídia, propaganda. O que mais? O próprio Facebook e o Instagram. São negócios que são monetizados pelas propagandas. O mercado publicitário gigante. Por que a gente não transforma? E aquilo ali virou minha primeira empreitada. Foi o meu primeiro negócio. Começou no quarto de hóspede da minha casa. E aí eu tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai, 10 mil ele emprestou. Aí ele já não falou não. Aí ele não falou não, ele duvidou, ele fez, vai fazer o que com esse dinheiro? Pai, preciso dessa grana aqui para investir no negócio. E aí eu paguei ele com juros pouco tempo depois. A gente cresceu muito, eu aprendi muito, mas aprendi empreendendo, fazendo, sabe o eu presa? O eu presa, faz tudo. O faz tudo. Eu respondi o e-mail do jurídico, do comercial, do financeiro. É daqueles que ligam e falam assim, aqui é do departamento comercial, exatamente. Mas era o CEO falando. Exatamente. Sei como é. Era um empresário operador, né? Eu era essa pessoa. Foi muito bom para mim. Né? Eu costumo dizer que o empresário que ainda está preso na operação e que é 90%, né, da massa empreendedora no Brasil, é um empreendedor que está ali na operação. A operação é ele. Ele não consegue sair de lá. É importante no início, porque você consegue ter domínio sobre o seu negócio, você tem contato direto com o teu cliente, você tem contato direto com o teu fornecedor, o negócio ainda é você e tá tudo bem, mas até certo ponto, né? Porque você precisa crescer, você precisa escalar, você precisa ser maior e para que você cresça, é necessário você formar time, você criar processos, você sair desse lugar do operacional, você começar a olhar para fora. Que extraordinário. Muito aprendizado até aqui. Agora a gente vai começar a falar com os empreendedores, empresários que nos assistem ou aspirantes, né? Sim. Porque a gente sempre imagina que quem está nos assistindo aqui também tem um sonho de criar um negócio e está aqui um especialista
mentor. Teremos mentoria hoje de graça, né, Rafael? Vamos lá, com certeza. E com toda essa história, essa bagagem, com certeza isso vai te inspirar muito. Então, vamos começar na primeira dor, né? Naquela que você já até citou aqui. Muitas empresas, nos seus primeiros 3 anos, elas acabam fechando as portas. E aí a gente acredita em muitas coisas, mas eu acho que você tem algumas razões melhores para dizer e, inclusive, para a gente evitar que algumas que estejam nessa fase aí não fechem as portas, né? Perfeito. A estatística, ela não é favorável, né? Imagina, você acaba de abrir o teu CNPJ, você tem uma vontade, um desejo ardente, você acha que você pode mudar o mundo, só que você está empreendendo por oportunidade, por necessidade, ninguém nunca te ensinou a empreender. Não existe um manual do empreendedor assim como não existe também para paternidade, para maternidade, você vai descobrir ao longo do caminho, né? Só que existem formas de você evitar erros. Eu costumo dizer que a melhor forma hoje de você aprender a não errar é aprender com o erro dos outros, né? Então, o empreendedor que muitas vezes ele começa e ele se prende muito na sua caixa, né? Na sua caixinha, na sua realidade, na sua bolha, não busca ajuda, não pede ajuda, não olha para fora, ele fica sozinho, ele está muito limitado. E é por isso que nesse viés as franquias elas se dão muito bem. No Brasil, são mais de 100 mil pessoas por mês que procuram na internet por franquias. Porque franquia é a forma de você empreender e não cair nessa vala dos 66% que já vem um modelo de negócio pronto. Ou seja, a pessoa recebe treinamentos ali, já está validado. Exatamente. Né? Exatamente. É exatamente aquilo que eu acabei de descrever. Você não está sozinho na jornada. É você numa marca que tem uma rede que te apoia, outros empreendedores que você consegue trocar, já com suporte sendo dado para você já vem com um planejamento basicamente montado, então o trabalho é dividido. Quando você empreende com uma franquia, a própria BF divulga esse dado, o índice de mortalidade cai para 6%. Agora, assim, queria que você falasse, existem muitos, mas assim, quais são os principais erros que as pessoas cometem justamente por falta de conhecimento quando começa a empreender? Aí ela não é uma franquia. E com franquia também, porque tem gente que ela não segue o modelo de negócio todo. Sim. Tem ali 30 dando certos, o dela não tá. Será por quê, né? Acho que a primeira coisa de tudo, é não fazer um bom estudo. Quando eu falo estudo, é o famoso estudo de mercado mesmo, sabe? Um plano de negócio. Quando você vai entrar com um negócio em algum mercado, você tem que conhecer quem está naquele mercado. É que nem ir para o campo de batalha, que nem ir para a guerra. Você só vai ganhar uma guerra se você conhecer bem quem é o teu oponente nessa guerra. Quando você conhecer bem qual é o ambiente que você está batalhando. Então, e conhecer bem quais são as suas armas, suas forças. Tem até um livro, né? Tem que ter até o livro, que é o Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Se você trouxer isso para o mundo dos negócios, é igual. Então você tem que conhecer muito bem qual é a tua fortaleza como marca, como negócio. Qual é a tua promessa de marca que vai realmente chamar a atenção daquele cliente, vai fazer ele olhar para você, vai ver você diferente de todo mundo. Como é que você se coloca no lugar do lado de um concorrente onde, na verdade, você não está ali para brigar por preço, você está ali para propor vantagens, benefícios. E aí, se você não entra no oceano vermelho, que eu acho que esse é o principal erro, você perguntou de erros, é o maior e principal erro dos empreendedores no Brasil. Como não faz estudo, como não cria plano de negócio, como entra de qualquer jeito, entra dentro de um mercado sem construir marca, sem pensar em promessa de marca, sem pensar em diferenciação e acaba fazendo o quê? Querendo brigar por preço. Querendo ganhar o cliente pelo preço. Quando você tenta ganhar o cliente pelo preço, ele ganha, ele até te compra pelo preço, mas ele também sai pelo preço. Se você ganha ele pelo preço, você perde ele pelo preço. E o teu concorrente, ele pode botar o preço R$1 menor do que o seu e ele vai ganhar o teu cliente. E aí vai virar um ciclo vicioso, terrível, de negócios que quebram por não fazer estudo, precificação, olha para a margem, olha para a marca. Então, cuidar da tua marca, cuidar e prometer benefícios, vantagens, hoje em dia é o caminho que o empreendedor precisa criar, precisa trilhar para começar a escalar negócio. Não tem como escalar um negócio, crescer, ter 10, 20, 50, 1000 lojas, 1000 unidades, 1000 franquias, sem ter margem por trás. Acho que nesse ponto, um recado para os empresários que estão assistindo a gente, os empreendedores que estão assistindo a gente, não negligencie treinamento,
não negligenciem pessoas. Você só vai crescer na tua empresa se você trouxer as pessoas para perto. Você vai sempre depender de pessoas. Então aprenda a atrair talentos, desenvolver competências e reter performance para que você cresça. Senão você vai sempre jogar para si, falar as pessoas não prestam, deixa que eu tomo conta, e aí você fica naquela operação 5, 10, 15, 20 anos, você não confia em ninguém, você não delega nada para ninguém, você não cria processos e você acaba sendo o principal gargalo da tua empresa. E isso sobrecarrega e prejudica o negócio, porque o dono do negócio ele tem que estar de olho nas oportunidades que nós vamos falar daqui a pouco. Perfeito. Inclusive, essa pergunta que eu quero te fazer, a gente agora vai falar daquelas empresas que até uma empresa renomada, às vezes de família, né, e tal, aquela organização que entrega um serviço que até hoje está sendo ainda algo que as pessoas consomem e que, quem sabe, amanhã pode ser que não, né, com tantas mudanças e tecnologias e tal. Eu queria que você falasse, então, como é que essas empresas que estão bem começam a pensar em algo que poderia inovar e que faça com que o negócio dela seja necessário, né, por muitos e muitos anos. É legal você falar disso, Eunice, porque eu costumo dizer que não existe assim estabilidade no mundo empresarial. Não existe platô. Toda empresa que perpetuou ao longo do tempo, ela inovou, ela se reinventou, ela manteve a cultura de olhar para o mercado e criar novas soluções o tempo inteiro e que traz para a gente esse aprendizado, assim. Só existe um caminho, eu acredito que só existe um caminho, que é o crescimento, que é a escala. Então, se você quer crescer o tempo inteiro, todo ano, crescer, passar 10 em 10 anos, crescer e de geração em geração e continuar crescendo, você tem que desapegar um pouco do que você faz. Você tem que desapegar um pouco do teu produto. Você tem que desapegar um pouco do teu modelo de negócio. Você tem que estar reinventando o tempo inteiro. Então, a inovação, ela é, na verdade, uma sobrevivência. A gente tem que falar para o empreendedor que a escala de negócios, o crescimento ele é necessário, a visão de crescimento é necessária, não só pensando no impacto que você vai causar financeiramente para você e para quem está ao teu redor, para os empregos que você vai gerar, para as pessoas que você vai resolver problemas, mas também para a tua saúde, para dentro de casa. É uma necessidade. Eu acho assim, falar de empreendedorismo é tão bacana, eu adoro, porque é onde você fala da geração de tudo, né? Não só de riqueza financeira, que é, vamos dizer assim, o que permeia tudo isso, porque sem os recursos não dá para fazer nada. Sim. Mas você cuidar de pessoas, você treinar pessoas, desenvolver pessoas, criar oportunidades, né? E gerar riqueza, claro, para você, para sua família, para o entorno, para o país. Eu acho que um dia vamos fazer um programa para a gente falar só disso. Tem uma ciência muito bacana por trás, né? Sim, e é muito recompensador você ver os sonhos sendo realizados através do seu sonho. Então eu costumo dizer que nossa missão é muito mais do que... Sim. Né, é muito mais. Ganhando dinheiro. E assim, é até um convite para as pessoas refletir sobre a forma como a gente aqui no Brasil enxerga os empreendedores, né? Infelizmente a gente tem pessoas que não têm olhos tão bons, né? Sim. Inclusive os colaboradores que fazem parte desse sonho, que poderiam estar investindo no seu sonho também, ajudando o sonho daquele lugar a acontecer. Total. Às vezes as pessoas elas não olham com bons olhos, e principalmente quando a pessoa começa a prosperar, então elas acham que está prosperando porque está explorando e tal. E ouvindo você falar com experiência de treinar mais de 2.000 empresas e histórias como essa, é um convite muito bacana para que a gente olhe melhor a empresa que você trabalha, o seu patrão, não sei se é assim que fala, né? O seu líder lá. E tem uma história por trás que às vezes a gente ignora, às vezes a gente não sabe o que essa pessoa está passando, mas que ela tem ali todo mês que cumprir com todas as obrigações. Você pode falar melhor que eu, mas empreender no Brasil é um desafio. Nossa! Né? São muitos desafios. E a gente ainda gerar emprego e manter esses empregos, né? Então é uma reflexão muito bacana que eu queria trazer nessa tarde também para quem está realizando seu sonho, ajudando outra pessoa a realizar
o sonho dela. E parabenizar os corajosos, né? Os empreendedores que são loucos e corajosos e que decidiram empreender e movimentar. Se a gente parar para ver, 80% dos empregos gerados no Brasil são feitos dos pequenos e médios empresários, dos micro os que pequenos mais empresários. abrem oportunidades. Pois é. Agora, eu quero que você fale também as principais lições, no caso, para a liderança agora, né? O que pode ajudar quem está enfrentando problema com equipe? Porque a gente sabe, como você mesmo citou agora há pouco, o maior desafio nosso hoje é lidar com pessoas, e isso não só na cultura organizacional, isso em tudo. Sim. Onde a gente vai tem pessoas, quer dizer, todos os lugares, e a gente tem enfrentado muita dificuldade. Agora você imagina um grupo de pessoas confinada, sei lá, das 9 às 18 ou o tempo que for, e cada um tem sua cultura, e agora esse empresário tem que lidar com isso, engajar essas pessoas. Eu acho que isso é uma dor de todos nós, né? Demais, demais. Como eu disse, eu lido com esse tipo de problema todos os dias, com as mentorias que eu acabo dando para vários empreendedores de todos os níveis, tá? Assim, de todos os tamanhos, de todos os lugares do Brasil. E você tocou num tema que é cultura. Acho que essa é a chave que a gente tem que aprender a virar nos empreendedores. Cultura organizacional é o que vai fazer as pessoas quererem entrar numa empresa, quererem ficar na empresa e quererem crescer e defender a empresa. Existem empresas que você olha de longe e fala assim, Deus me livre, eu não quero estar ali dentro. É uma cultura tóxica, tem líderes tóxicos, é abusivo demais, não tem espaço para crescimento, ninguém cresce ali dentro, as pessoas só reclamam, eu não quero ir. Ou quando você está lá dentro, você vê e você fala, cara, não tem pra onde eu ir, não tem desafios novos, eu tô fazendo a mesma coisa sempre. Isso aqui não me leva pra lugar nenhum, isso aqui não me desafia. Todo empreendedor ele precisa aprender, né, a liderar pessoas, a crescer cada uma delas na sua carreira, na sua posição, intraempreendendo, porque se as pessoas crescem na empresa, a empresa vai crescer como um todo. Uma empresa só cresce, as pessoas que estão lá dentro crescem. Crescer em mentalidade, crescer em habilidades e comportamentos e crescer em resultado. Então acho que moldar essa cultura tem que ser o objetivo principal de um empreendedor que está no início, que quer buscar uma performance empresarial alta, né? A gente já falou que no Brasil é muito desafiador empreender, né? E eu sei que as pessoas enfrentam algumas dificuldades e que talvez hoje você pudesse falar das oportunidades, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas como você, porque eu cresço muito também, eu aprendo muita coisa. E como é que a gente enxerga as oportunidades versus as dificuldades, que elas existem também, claro? Sim. Para que a gente, então, não é que a gente vai ficar alienado e não vai olhar a dificuldade, a gente sabe, elas já existem. Sim. Eu quero mesmo saber das oportunidades, Rafael. Como é que a gente identifica essas oportunidades? Eu costumo dizer que toda oportunidade, ela vem de uma dor, né? Ela vem de um problema. Se tem um problema, você tem que abrir o olho, tem oportunidade. E no dia a dia, você como cliente, muitas vezes, sente como cliente um problema que não está sendo resolvido. Você mesmo fala, cara, essa empresa não me atendeu nesse ponto. Eu saí frustrado. Ou eu esperava outra coisa. As oportunidades aparecem aí, quando você percebe que tem problemas que não estão sendo representados, né, resolvidos. E muitas vezes essas oportunidades, elas estão do nosso lado, né? Como eu acabei de escrever, em situações que a gente no cotidiano vê, e muitas vezes elas estão em outros mercados. Então, busca sair da tua bolha muitas vezes, sair do teu mundinho. Eu costumo dizer para os empreendedores da área de saúde, por exemplo, cara, muitas vezes ele passou anos e anos e anos e anos estudando saúde, estudando medicina, estudando a parte técnica. E aí quando começa a empreender na área de saúde, seja no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, sente limitado, porque não tem repercussão nenhuma, repertório nenhum, referência nenhuma do lado de fora. Na parte comercial, na parte de marketing, na parte de vendas, tecnologia.
né? Então, eu costumo dizer que as oportunidades muitas vezes também estão nos outros mercados, tá? Nas outras bolhas que você ainda não foi, nos outros ecossistemas que você não visitou, em outros países que você ainda não pisou. Muito bem. E elas estão, você busca, e às vezes elas estão aí e a gente não presta atenção justamente porque está olhando só para as dificuldades. Muito bom. Bom, estão avisando a gente que está acabando. Passou rápido, né? Passou muito rápido, meu Deus. Foi muito bacana. E eu gostaria de encerrar te pedindo para deixar uma mensagem. Eu acho que tem muita gente que se inspirou nessa tarde e que, de repente, quer um conselho seu que vai direto para o coração dela. Eu acho que você deve ficar à vontade de falar com a pessoa de casa mais uma mensagem que você carrega no coração, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Bom, tem uma frase que eu acredito demais, que é: tudo começa com um sonho. Acho que a gente precisa aprender a sonhar nossos próprios sonhos. Muitas vezes os sonhos são empurrados, né, para as nossas vidas e a gente nem percebe que a gente está sonhando o sonho de outras pessoas, né? A gente tem que começar a sentir mais o que a gente quer de verdade, o que a gente acredita, e não ter medo de sonhar grande. Só que não adianta só sonhar. Você tem que tomar também doses de coragem todos os dias, né, para fazer os seus sonhos tornar realidade. Então, viva isso. Viva teus sonhos. Não desistas dos teus sonhos. Se algo deu errado na tua vida, entenda que aquilo ali ele é um obstáculo, né, que é fácil se desviar. O teu sonho, a tua grande meta vai estar sempre existindo. Se você receber um não aqui, cara, se desvia, porque você vai estar mais próximo do sim do que você estava antes. Então aprenda a crescer, sonhar, ter coragem e escalar pessoas nessa jornada. Acho que essa é a mensagem que eu posso deixar para tu. Muito bem, muito bem. Queria que você deixasse seus contatos também, né? Acho que as pessoas vão querer te encontrar para te seguir, para, sei lá, fazer negócio, buscar mentoria, sim, claro. Enfim. Lá no Instagram, pode pesquisar Rafael com PH, Demudo Matos com 2 T's, no YouTube o Rafael Matos também. No Instagram já somos, hoje, 820 mil seguidores, no YouTube mais uns 340 mil. Temos um podcast só também de franquias, legal. A gente fala muito de franquia, então acho que lá eles vão encontrar muito conteúdo bacana também sobre esse universo. Vai ser um prazer poder ajudar quem está em casa. Muito bem. E eu só tenho a agradecer, né? Foi incrível, a gente aprendeu muito nessa tarde. Você volte sempre. Acho que a gente falou aqui, mas tem muita coisa ainda, né? Que a gente poderia, se tivesse mais tempo, falar. Então, estou convidado para um próximo bate-papo, viu? Agradeço mais o convite. Deus abençoe lá cada vez mais. Parabéns pelo seu negócio e por tudo, por toda a sua história. Obrigadão. E você aí de casa, foi incrível esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que isso agregou demais na sua vida. É muito bom quando a gente ouve pessoas como o Rafael, que tem, ele vive isso, né? E ele ama, ele é um professor do dia a dia, né, Rafael? E isso com certeza te ajudou. Quero te pedir para segui-lo, tenho certeza que você vai aprender muito mais. Te desejar uma ótima tarde, que tudo que você hoje ouviu aqui seja aplicado na sua vida e depois a gente quer receber de você aí feedback, o que você fez, né? O que você colocou em prática. Normalmente eu peço para deixar uma tarefa, Rafael. Não sei se você tiver alguma tarefa, acho que era bom você falar. Ah, eu acho que legal. Né? Acho legal. Tarefa escreve numa folha de papel um sonho audacioso, cabeludo, ousado. Não pode ser uma meta fácil, tem que ser um sonho ousado. Sabe aquele e-mail que eu falei? Sim. Você é o primeiro empreendedor brasileiro a sentar na cadeira. Eu tô falando isso há 1 ano e meio já. Olha só. Não é fácil. Eu vou chegar lá, não sei quando, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 20 anos. Eu sei que eu vou porque eu tô obstinado a acontecer. Então, faça isso. Bota no papel, qual é o teu grande sonho? Bota na parede e lê. Bota ele num lugar que você vai ler todos os dias. Você vai ficar mais próximo de conquistá-lo. Muito bom. Acho incrível. Faça isso. Uma ótima tarde para você. Um grande abraço. Se você quiser depois assistir novamente essa entrevista, ela vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Assista quantas vezes for necessário. Um grande abraço para você. Siga o Rafael, siga o programa Ressoar, me siga também. E até o nosso próximo encontro. Até lá!
Rafael, muito obrigada por esclarecer tantas dúvidas e dar dicas valiosas para quem está empreendendo. E para rever essa entrevista, basta acessar o nosso canal do YouTube, Instituto Ressoar. E acompanhe a gente também no Instagram, @programa Ressoar, para ficar por dentro desse e de tudo que acontece no Instituto, viu? Agora chegou o quadro Descomplica Ressoar. Hoje a psicóloga especialista em terapia cognitiva Anne Krumfli vai esclarecer tudo sobre o burnout, os mitos e principalmente o que fazer nessa situação. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é Anne, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e hoje eu estou aqui no Descomplica Ressoar para dar algumas dicas sobre esse tema que está tão em voga e ele é tão importante, chamado burnout. Então, o que é um burnout? Nada mais é do que uma extrema fadiga, um extremo cansaço físico, emocional e sempre associado ao trabalho. O cansaço associado ao burnout, ele está muito envolvido a um desgaste extremo. Então você pode dormir, você pode sair, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai estar descansado. Você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir, por exemplo, ter produtividade, você não vai conseguir ter foco. Por quê? O seu corpo em si, o seu esgotamento, ele já está extremo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre estresse. Geralmente a gente vai entrar num estado de alerta, a gente vai entrar num estado proativo. Então, quando a gente tem um estímulo e a gente precisa utilizar o estresse, é isso que acontece conosco. A gente fica com hiperfoco, a gente consegue ter uma disciplina maior, a gente consegue ter um comprometimento maior, a gente consegue o quê? Se entregar para aquela ação em si. O problema consiste nesse estresse de maneira contínua ou de maneira crônica. Por quê? O cortisol, quando ele é lançado na nossa corrente sanguínea de maneira contínua, ele faz o oposto. Então, o que ele faz? Ele começa a trazer para a gente uma morte dos neurônios. Por quê? Os nossos dendritos, eles simplesmente acabam. E isso tem a ver muito com desgaste excessivo. Então, preste atenção, né? Se você no seu dia a dia não está se excluindo, não está se desafiando demais, não está duvidando de si, não está com um cansaço extremo, que não adianta descansar, que esse cansaço não passa, e algumas emoções associadas negativas, uma irritabilidade, de repente um choro sem saber porquê. Então, tudo isso pode sim estar associado a sintomas do burnout. Se você, de alguma maneira, identificou alguns desses sintomas, é interessante você tentar recuperar. Então, o que seria recuperar? É você buscar realmente uma qualidade de vida associada. Porque, veja, se você quer ter uma qualidade de sono, você consegue descansar e dormir 8 horas, mas no dia seguinte você enfrenta o mesmo contexto, o mesmo ambiente, onde você se exige demais, onde você, de repente, né, está com uma fadiga, duvidando de si, tudo volta. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, as dicas básicas dos equilíbrios, né, que a gente fala dentro da saúde mental, é uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação. Meditação, as pessoas, não consigo meditar, eu não consigo deixar de pensar. Mas a meditação pode não estar associada simplesmente ao fato de você não pensar em nada, mas pode estar associado a você se permitir o quê? Respirar, a você se permitir relaxar, a você se permitir ter momentos qualitativos de afeto com pessoas que você possui vínculo. Por quê? Porque isso faz com que a amígdala, né, que é uma glândula que está ali o tempo inteiro sendo hiperestimulada, ela consiga voltar ao normal. A produção, né, dela, que é hormonal, volta ao normal. Então, o cortisol é regulado, a adrenalina é regulada, noradrenalina é regulada. Então, tudo isso é muito importante, certo? Essa é a parte fisiológica. Uma parte muito importante também é você conseguir buscar ajuda, porque muitas vezes a gente está dentro de um processo e a gente identifica, sabe que tem que mudar, mas não sabe como mudar. Então, buscar uma rede de apoio, conversar com um amigo, se não for suficiente, amigo, amiga, namorado, companheiro, enfim, se não for suficiente, buscar uma ajuda profissional, uma ajuda clínica para que você consiga, como pontuei, né, sair de um ciclo que é disfuncional e prejudicial.
E a maior e melhor dica de todas é cuide bem de você, preste atenção em você, né? Cuide da sua saúde mental. Então essas foram algumas dicas sobre burnout, espero que tenham sido úteis. Se você quiser mais dicas sobre saúde mental, o meu perfil é psi.ane.krumf. Muito obrigada. O programa Ressoar chegou ao fim, passou rápido, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Instituto Ressoar. Siga também o nosso Instagram, @programa Ressoar, e comenta por lá o que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento do Maurício de Souza: viver cada dia com um sonho para se realizar. Importante isso, viu? Meu povo, um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, bora lá!